Madrugada de emoção. Frei Gilson não segura as lágrimas ao vivo após relato surpreendente de Nicolas Ferreira. O que foi dito deixou todos arrepiados e a live foi tomada por mensagens de apoio. Você não vai acreditar no que aconteceu. Antes de seguir, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha para nos apoiar. Comente também de qual cidade você está assistindo, assim posso te mandar um abraço. Agora, vamos continuar. A madrugada seguia silenciosa e o relógio indicava exatamente 4 horas da manhã. Como de costume, Frei Gilson posicionou a câmera, segurou seu terço e deu início à sua habitual live de oração. Essas transmissões se tornaram um verdadeiro ponto de encontro para milhares de fiéis em busca de paz antes de começarem o dia. A live sempre atraía um público dedicado, composto por pessoas que encontravam consolo nas palavras tranquilizadoras do Frei. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos nesta madrugada abençoada. Hoje, vamos meditar sobre a Quaresma e o valor do sacrifício e da entrega a Deus, disse Frei Gilson, segurando o terço entre os dedos. Os comentários surgiam rapidamente na live. O Frei lia algumas mensagens, respondia outras e guiava a oração com sua voz serena. A madrugada seguia, e ele sentia no coração que aquela transmissão teria algo especial, embora ainda não soubesse o porquê. Enquanto refletia sobre as próximas palavras, seu olhar se deteve em algo inesperado. Entre os milhares de espectadores, um nome chamou sua atenção: Nicolas Ferreira. Por um instante, o Frei arregalou os olhos, surpreso. Meu Deus, meus irmãos, estou vendo aqui que temos a presença do irmão Nicolas Ferreira, exclamou ele, abrindo um sorriso. Que alegria tê-lo conosco nesta madrugada. Se quiser participar, sinta-se mais do que bem-vindo. Para a surpresa do Frei, um pedido para entrar na live apareceu na tela. O coração de Frei Gilson acelerou, levemente. Ele sabia que Nicolas era um jovem influente e muito respeitado entre os cristãos, mas nunca imaginou que teria a chance de conversar com ele ao vivo. E justamente durante um momento de oração tão especial, sem pensar duas vezes, ele aceitou o pedido. Em questão de segundos, a tela se dividiu ao meio, revelando Nicolas Ferreira ao vivo. Nicolas surgiu na tela com um semblante calmo, vestindo uma camiseta simples e sentado em um ambiente sereno, iluminado apenas pela luz suave do celular. Seu olhar refletia respeito e admiração, mas também deixava transparecer que algo ocupava seus pensamentos naquela noite. Bom dia, Frei Gilson. Bom dia a todos que estão acompanhando essa live. Estou muito feliz por estar aqui com o senhor, nesta madrugada tão especial. Eu costumo acompanhar suas orações sempre que posso, disse Nicolas, com um sorriso sincero. O Frei sorriu emocionado. Meu filho, que alegria imensa ter você aqui. Você é um jovem de fé, um exemplo para muitos. O que te trouxe aqui, nesta madrugada? Nicolas suspirou, como se estivesse reunindo os pensamentos antes de falar. Frei, eu sempre fui uma pessoa de fé, mas nos últimos tempos minha caminhada tem sido mais intensa. Quero compartilhar um pouco da minha história, com o senhor e com todos que estão aqui. Acho que nunca falei sobre isso tão abertamente. A live, que já tinha milhares de espectadores, viu o número de visualizações crescer rapidamente. Todos estavam atentos ao que Nicolas tinha a dizer. O silêncio tomou conta do chat por alguns instantes, como se cada pessoa estivesse segurando a respiração, esperando pelas palavras do jovem político. Frei Gilson sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Algo lhe dizia que aquela conversa seria um daqueles momentos inesquecíveis que tocariam muitas vidas. Ele segurou seu terço com mais firmeza e olhou atentamente para a tela, pronto para ouvir o testemunho de Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira respirou fundo e olhou diretamente para a câmera.
Havia um brilho diferente em seus olhos, um misto de emoção e sinceridade. Frei Gilson percebeu que o jovem tinha algo profundo para compartilhar e, em silêncio, aguardou suas palavras. Frei, eu cresci em um lar simples, mas repleto de amor. Minha mãe sempre foi uma mulher de fé, e meu pai, um homem trabalhador que nos ensinou o valor da honestidade. Mas nem sempre minha caminhada foi fácil. Já passei por momentos de dúvida, já questionei se Deus estava realmente me ouvindo. Começou Nicholas. O chat da live estava fervilhando de comentários. Muitas pessoas diziam que se identificavam com suas palavras, outras pediam para ele continuar. Frei Gilson assentiu com a cabeça, incentivando-o a prosseguir. Houve uma fase da minha vida em que eu me sentia completamente perdido. Era um jovem tentando entender o mundo, mas cada vez que eu tentava me encaixar, percebia que algo estava errado. Eu via meus amigos se afastando de Deus, via pessoas zombando da fé cristã, e aquilo me incomodava profundamente. Foi nesse período que comecei a buscar respostas na Bíblia. Continuou Nicholas. Frei Gilson apertou o terço nas mãos. Ele sabia que muitas pessoas enfrentavam crises de fé, e aquele testemunho poderia tocar o coração de quem estava assistindo. Em um dos momentos mais difíceis da minha vida, fui desafiado a defender minha fé publicamente. Muitas pessoas tentaram me calar, me ridicularizar, mas eu sabia que Deus estava comigo, e foi essa certeza que me manteve firme mesmo diante dos ataques, disse Nicholas com a voz embargada. Frei Gilson enxugou discretamente uma lágrima que desceu por seu rosto. Aquela história era mais do que um simples relato, era um testemunho poderoso de perseverança e confiança em Deus. Meu filho, sua história é um exemplo para todos nós. A fé verdadeira é provada no fogo da adversidade, e Deus te escolheu para ser uma voz, para levar a palavra dele para onde for, disse o frei, com a voz embargada. Nicholas sorriu levemente, visivelmente emocionado. Eu não sou perfeito, frei, mas todos os dias eu me ajoelho e peço que Deus me guie, que eu não me desvie do caminho, que eu tenha forças para continuar. Estar aqui hoje compartilhando isso com o Senhor e com tantas pessoas é uma honra para mim. O chat explodiu em mensagens de apoio. Deus abençoe você, Nicholas. Que testemunho lindo, Frei Gilson. Essa live está transformando vidas. Frei Gilson suspirou profundamente. Nunca havia chorado ao vivo. Naquele momento, com os olhos cheios de lágrimas, disse: Meus irmãos, Deus está aqui conosco. Ele está agindo nesta madrugada. Eu sinto a presença dele. Ele enxugou os olhos com um lenço. Nicholas também estava emocionado. Frei, posso fazer uma oração? Claro, meu filho. Seria uma honra, respondeu Frei Gilson com a voz embargada. Nicholas fechou os olhos e começou a orar. Seu tom era firme, mas carregado de emoção. Enquanto isso, a live continuava crescendo, alcançando milhares de pessoas pelo Brasil. Aquela madrugada estava sendo marcada por um encontro divino que ninguém jamais esqueceria. Frei Gilson olhou atentamente para a tela, como se buscasse entender ainda mais profundamente a alma daquele jovem que compartilhava sua jornada de fé. Ele sentiu um calor no peito, uma sensação de que o que estava vivendo naquele momento era uma verdadeira graça. Nicholas, não há vergonha em... Frei começou a dizer, mas o jovem o interrompeu. Às vezes, as pessoas me chamam de exemplo, mas eu sinto que ainda tenho muito a aprender, muito a crescer. Tenho medo, sabe? Medo de falhar, de não ser digno dessa confiança que Deus tem em mim. Frei Gilson observou o jovem com empatia, sentindo a vulnerabilidade em suas palavras. Ele sabia que, por trás da postura de coragem de Nicholas, havia uma alma que lutava contra as próprias inseguranças. A missão que Deus nos dá não é sobre perfeição, meu filho. Ela é sobre a disposição de seguir em frente,
mesmo quando os obstáculos parecem imensos. A fé não exige que sejamos imbatíveis, apenas que sejamos fiéis. Deus não te escolheu porque você é perfeito, mas porque Ele sabe que você tem um coração disposto. E acredite, Ele vai te guiar por todo o caminho, disse Frei Gilson com uma confiança que parecia vir do próprio Espírito Santo. Nicolas fechou os olhos por um instante, como se as palavras do Frei tivessem tocado algo profundo dentro dele. Ao reabri-los, parecia mais sereno, como se uma paz repentina tivesse invadido o seu ser. Obrigado, Frei, pelas suas palavras. Acho que, no fundo, todos nós precisamos de um momento assim, de alguém que nos lembre que a jornada não é sobre ser perfeito, mas sobre ser fiel. Eu estava me cobrando demais. Quero continuar sendo uma voz para as pessoas, mas também quero aprender a ser mais humilde, mais paciente. O chat da live estava explodindo de emoção. As pessoas enviavam mensagens de apoio, com muitos escrevendo amém e Deus abençoe vocês. Mas havia uma mensagem que, de alguma forma, parecia representar o sentimento de todos os presentes. Uma mulher comentou: que Deus abençoe ambos. Frei Gilson, você é uma luz para nós. Nicolas, que a sua fé nunca se abale. Todos os dias você nos dá um exemplo de coragem e fé. Frei Gilson olhou para o chat e sorriu, percebendo como aquela conversa estava criando uma verdadeira corrente de fé, união e apoio. No entanto, ele não sabia que a conversa ainda estava prestes a tomar um rumo inesperado. Nicolas, agora visivelmente mais leve, olhou diretamente para a câmera e falou com um tom diferente, mais firme. Frei, eu preciso dizer algo que tem pesado no meu coração há algum tempo. Sei que esta live está sendo acompanhada por milhares de pessoas e talvez seja o momento certo para falar. O Frei o observava, sentindo o coração bater mais rápido. Ele intuía que algo grandioso estava prestes a acontecer. Recentemente, estive refletindo sobre minha vida e minha missão, e senti um chamado muito forte de Deus para agir de forma ainda mais profunda, mais radical na fé. Então, depois de muito pensar e orar, tomei uma decisão. O silêncio tomou conta da transmissão. Eu decidi me afastar da política por um tempo. Deus tem me chamado para um novo propósito, e eu não posso mais ignorar isso. Não sei por quanto tempo, mas preciso me entregar a Ele completamente, sem distrações. Vou começar a dedicar minha vida à evangelização de jovens, a ajudar aqueles que se perderam, assim como eu me perdi um dia. Sei que o caminho será difícil, mas estou disposto a seguir a voz de Deus, mesmo sem saber o que me espera, disse Nicolas, com uma convicção que deixou o Frei sem palavras. Frei Gilson nunca imaginou que aquele jovem tão influente faria uma escolha tão radical. Mas, ao mesmo tempo, sentia que aquilo era a resposta que Deus estava esperando. Meu filho, isso é algo profundo. Eu te apoio, assim como todos aqui. O que Deus tem preparado para você, você só saberá quando seguir adiante. E eu posso ver, pela sinceridade no seu olhar, que você está fazendo o que Ele quer que você faça. Que Ele te abençoe nesse novo passo da sua jornada. E lembre-se, estamos todos juntos orando por você. Nicolas sorriu mais uma vez, os olhos brilhando. Ele sentia uma paz tão grande, como se um peso imenso tivesse sido retirado de seus ombros. Obrigado, Frei, e a todos que estão aqui. Agradeço do fundo do meu coração. Vamos orar uns pelos outros. Vamos caminhar na fé lado a lado. Que Deus nos guie sempre. Frei Gilson fechou os olhos e, com a voz carregada de emoção, disse: Senhor Deus, neste momento de oração, pedimos por Nicolas e por todos os que estão acompanhando esta live. Que a tua luz os guie, que a tua paz invada os corações e que em cada passo possamos encontrar a força para seguir a tua vontade.
Amém. Naquele instante, a live atingiu um pico de audiência como nunca antes. A quantidade de mensagens de apoio foi impressionante. Mas para o Frei, o que mais importava era a certeza de que aquele momento havia sido um divisor de águas na vida de muitas pessoas, inclusive na vida de Nicolas Ferreira. A decisão dele havia sido ousada, mas talvez fosse essa a verdadeira missão que Deus tinha para ele. E o mais surpreendente de tudo era que naquela madrugada silenciosa, quando o relógio marcava 4 horas da manhã, um novo propósito nascia no coração de um jovem guiado pela fé e pela coragem de se entregar totalmente à vontade divina. E assim Frei Gilson encerrou a live. Mas a verdadeira transformação havia apenas começado. No dia seguinte, a madrugada, marcada por um momento tão profundo e transformador, parecia ter deixado uma energia palpável no ar. Frei Gilson acordou cedo, ainda com o coração aquecido, pela conversa com Nicolas Ferreira e pelas mensagens de apoio que inundaram a live. Ele sentia uma paz que há muito tempo não experimentava, como se a presença de Deus estivesse ainda mais próxima. Enquanto tomava seu café da manhã, refletia sobre o que havia acontecido na noite anterior. Sabia que aquele momento não havia tocado apenas a vida de Nicolas, mas também a de milhares de pessoas que assistiram à transmissão, sentindo-se inspiradas e renovadas pela mensagem de fé, coragem e entrega. O som do celular interrompeu seus pensamentos. Era uma mensagem de Nicolas. Frei, bom dia. Não consigo expressar em palavras o quanto sou grato pelo apoio e pelas palavras de ontem. Eu nunca imaginei que minha decisão geraria tanta repercussão, mas o mais incrível é que depois da live senti algo diferente em meu coração. Sinto que estou no caminho certo, que Deus continuará a me dar forças para seguir. E quero te convidar para um encontro. Se você puder, acho que este é o momento certo para conversarmos mais a fundo sobre minha decisão. Que Deus te abençoe. Frei Gilson sorriu ao ler a mensagem. Era impressionante como, em tão pouco tempo, a vida de Nicolas havia se transformado. Ele sabia que aquela conversa havia sido apenas o começo de uma nova jornada, não apenas para Nicolas, mas para todos que estavam acompanhando sua história. Ele respondeu com carinho: Filho, fico feliz em saber que você se sente mais forte e mais determinado. Que Deus continue te iluminando e te guiando nessa nova missão. Claro, eu aceito seu convite para o encontro. Vamos nos falar e buscar mais sabedoria juntos. Que Deus te abençoe. Após enviar a mensagem, Frei Gilson começou a se preparar para o dia. Ele tinha muitos compromissos, mas sentia que precisava estar disponível para Nicolas, para continuar sendo uma voz de orientação e apoio para o jovem. Enquanto isso, nas redes sociais, o nome de Nicolas Ferreira estava em todos os cantos. Sua decisão de se afastar da política e se dedicar à evangelização gerou um verdadeiro furor. Influenciadores, pastores e até políticos comentavam sobre a coragem de Nicolas. Muitos o parabenizavam por sua fé e por sua ousadia em seguir a vontade de Deus, enquanto outros o questionavam, tentando entender a razão por trás de sua decisão. No entanto, havia algo no olhar de Nicolas naquela madrugada que não deixava dúvidas. Ele estava mais seguro do que nunca de que estava fazendo a escolha certa. Nicolas passou a manhã em oração e reflexão. Ele sentia que o Espírito Santo o guiava para algo grandioso, algo que ia além da política, além da fama. Não sabia exatamente o que o futuro reservava, mas estava pronto para entregar sua vida a Deus e caminhar em fé, sem medo do desconhecido. À tarde, como combinado, Nicolas e Frei Gilson se encontraram em um café tranquilo no centro da cidade. O clima era sereno, mas a intensidade de suas palavras carregava um peso imenso. Frei, estou mais certo do que nunca sobre minha decisão.
Acredito que, se eu me dedicar à evangelização de jovens, poderei impactar vidas de uma forma muito mais profunda do que jamais imaginei na política. Tenho algo a dizer a esses jovens, algo que transcende qualquer ideologia ou partido. Quero que eles encontrem o verdadeiro sentido da vida, que é seguir a Cristo. Frei Gilson olhou nos olhos de Nicholas, tocado pela sinceridade e paixão em sua voz. Eu vejo que você está em um caminho de muita luz, meu filho. Sei que essa escolha não será fácil. As pessoas vão questionar, e você pode ser desafiado de várias formas. Mas a verdade é que você está sendo guiado por Deus, e isso é tudo o que importa. A missão que Ele te deu é única, e você tem todas as ferramentas para realizá-la com sabedoria. Nicholas sorriu, sentindo-se acolhido e compreendido. Eu sei que haverá desafios, mas estou pronto para enfrentá-los. Quero que meu testemunho sirva para que outros encontrem força em Deus. Quero mostrar que não importa o quão longe alguém tenha se afastado do caminho de Cristo, sempre há uma oportunidade de recomeçar. Enquanto conversavam, Nicholas não podia deixar de pensar em tudo o que já havia vivido e aprendido até aquele momento. Sua jornada estava apenas começando, mas ele sabia que estava sendo chamado para algo muito maior do que poderia ter imaginado. No final da conversa, Frei Gilson o abençoou. Que Deus te guie em cada passo que você der, Nicholas. E lembre-se, você não está sozinho. Estamos todos orando por você e por sua missão. A tarde terminou, mas para ambos, aquele encontro foi um marco. Nicholas se sentia mais forte, mais alinhado com seu propósito. E Frei Gilson sabia que a decisão de Nicholas não apenas mudaria sua própria vida, mas também a vida de muitos outros.